Olá, meus amigos, minhas amigas, alegria pelo nosso reencontro pelas vias do canal do Seja, do Centro Espírita Joana de Ângeles Franca. Nós aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos, mas nós gostaríamos de pedir a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam, que ativem o sininho para receber notificações para todos os nossos trabalhos, que compartilhem e deem o seu like, se ao final deste trabalho gostarem. Todas essas ações nos ajudam na divulgação da nossa doutrina espírita. Nós vamos estudar hoje, dando continuidade então aos nossos estudos, uma mensagem do Espírito Emmanuel, este abnegado benfeitor espiritual que durante aproximadamente aí quase 60, 70 anos utilizou-se das mãos abnegadas do médium Chico Xavier e nos deixou lições, obras maravilhosas que são para nós um verdadeiro evangelho, porque são lições que revivem os ensinamentos de Jesus, nos trazendo ensinamentos valiosos para a nossa caminhada, porque todos nós que nos encontramos aqui na Terra, nós já estudamos, nós já estamos sabendo, nós somos espíritos em evolução. O espírito que tem uma vida eterna e que necessita dessas encarnações, dessas etapas reencarnatórias para o seu progresso, para a sua evolução. E nós, que somos espíritos imperfeitos, ainda necessitamos dessas lições para superarmos as provas, as expiações, as dificuldades, as dores, as perdas, que são acontecimentos comuns a todos nós, que nos encontramos neste grau de evolução, ainda caracterizado por imperfeições, por orgulho, por egoísmo, por vaidade, e necessitamos de uma reforma interior, pela conquista de valores, de virtudes, e também vencendo aquele homem velho, com todos os seus vícios morais, com todos os seus defeitos. E Emmanuel é esse instrutor abnegado que, junto com a equipe, mas ele à frente, dirigindo ali a mediunidade de Chico Xavier e juntamente com outros mentores, nos deixaram lições muito valiosas e que todos nós, se estudarmos, se vivenciarmos, estaremos seguindo os ensinamentos do Cristo, estaremos vivenciando os ensinamentos que Jesus nos deixou. Essa mensagem ela traz um título muito sugestivo para todos nós e é uma afirmação: vencerás. Agindo assim, fazendo assim, nos comportando assim, nós temos certeza. Não voltaremos na condição de espíritos já em graus de evolução elevados, mas estaremos dando passos largos, firmes para o nosso processo de evolução. Então, a primeira sugestão que Emmanuel nos traz é: não desanimes. O desânimo é sempre um obstáculo ao nosso progresso e ao nosso aprendizado. Então, ele já começa esse trabalho, começa essa mensagem, começa essas lições nos dizendo: não desanimes. Persiste mais um tanto. É muito importante para todos nós persistirmos, nós perseverarmos, porque obstáculos nós encontraremos. Se nós paralisarmos diante dos primeiros obstáculos, das primeiras dificuldades, nós estaremos perdendo as lições valiosas que a vida nos oferece, as lições valiosas que a encarnação nos oferece. Terceiro ensinamento: não cultives pessimismo. Nós temos que manter o nosso grau de vigilância atentos. Não podemos dar margem a pessimismo, negativismo, principalmente nos momentos que nós estamos vivenciando, quando tantas e tantas pessoas, pelos seus momentos de dificuldades, muitas vezes traz para nós, chegam até nós com pessimismo, com negativismo. Então nós não podemos dar campo, nós não podemos cultivar, nós não podemos agasalhar. Nós temos que nos lembrar sempre que nós temos que cultivar, sim, o otimismo, a esperança, a confiança, a fé. A doutrina espírita nos oferece lições valiosas, o Evangelho nos oferece. O Cristo nos chama, os benfeitores nos chamam. Então, não cultivarmos pessimismo. Centralizar
no bem a fazer. Nós temos um bem a realizar, primeiro conosco mesmo, junto aos nossos familiares, junto à comunidade. Então nós precisamos nos concentrar, não nos dispersarmos, não nos darmos margem de maneira alguma a todas as ocorrências que nos chegam, a todos os convites que nos chegam. Nós temos um propósito, a nossa encarnação é uma programação divina que os benfeitores trabalharam com o objetivo de nos levar a um crescimento espiritual, nos dando essa oportunidade tão valiosa. Seguindo com os ensinamentos de Emmanuel, esquece as sugestões do medo destrutivo. O medo paralisa as nossas forças. É lógico, todos nós temos dificuldades, momentos de lutas, mas não podemos esquecer que acima disto, de tudo e de todos, está o olhar magnânimo de Jesus, estão os mensageiros de Jesus nos ajudando. Então, sem medo, confiante sempre, esperançosos sempre. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Nós não podemos de maneira alguma paralisarmos diante dos nossos erros. Seria muita pretensão nossa acharmos que não vamos errar no estágio em que nos encontramos. Somos, repetindo, espíritos imperfeitos. Então, ainda acontece erro, acontece falhas, e nós não podemos paralisarmos. Nós temos que ir adiante, tirar a lição, tirar o ensinamento e seguirmos adiante. O erro, a falha, é uma maneira que nós vamos ter para não repetirmos. É uma maneira que nós vamos pensar, não, isso eu não posso fazer, isso eu não posso repetir. Ele tem que ser uma lição, nunca uma paralisação na nossa caminhada. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Quem não teve, quem não tem, quem não terá ainda, repetindo, nesse estágio em que nós encontramos, momentos de lágrimas, perdas, dores, ingratidão, enfim, isso ainda faz parte deste nosso momento. Então nós não podemos de maneira alguma paralisarmos também diante dessas provas. A doutrina nos oferece ensinamentos muito valiosos, nos mostrando que essas provas, essas situações difíceis, elas são transitórias, passageiras. O que elas não podem de maneira alguma é deter a nossa aprendizagem, o nosso trabalho, o nosso crescimento. Então, repetindo Emmanuel, avança ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. O trabalho faz parte da lei divina. A lei do progresso, a lei do crescimento. Nós temos que trabalhar. Trabalhar conosco mesmo, na nossa intimidade, trabalhar em favor do nosso próximo, trabalharmos profissionalmente para a nossa manutenção. Enfim, o trabalho é que põe em movimento as nossas forças, é que nos leva ao crescimento. Sem o trabalho, nós paralisamos tudo. Paralisamos o nosso crescimento, paralisamos a nossa melhoria e não cooperamos nessa obra maravilhosa em que somos chamados pelo Cristo para sermos trabalhadores nesta seara abençoada, a seara do Cristo. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Muitas vezes, diante do desencanto, muitos corações paralisam, não têm força para ir adiante, se desencantam, se entorpecem, e nós não podemos agir dessa maneira, não podemos agir neste momento de maneira alguma diante do desencanto, acharmos que não vai dar certo, que tudo está difícil, que não tem solução, que estamos desamparados. Isso não deve fazer parte da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de sentir e da nossa maneira de viver. Não te impressiones à dificuldade. Quem não tem dificuldade nesta vida? É ilusão nós pensarmos que as facilidades financeiras nos tiram todas as dificuldades, que o poder nos tira as dificuldades. Todos nós temos, em qualquer grau de trabalho, no nosso processo aqui na Terra, onde estivermos, em qualquer profissão, em qualquer situação, seja numa condição social mais elevada, sem dificuldades de recursos financeiros, materiais,
ou seja, naquela condição de dificuldades materiais, todos nós temos provas, todos nós temos lutas. Se não tivéssemos, seria uma encarnação inócua, uma encarnação improdutiva. E nós não estamos aqui para isso. Então, não nos deixarmos nem pressionarmos, nem nos abatermos diante das dificuldades. Dificuldades, obstáculos, eles existem para que nós superemos, para que nós tiremos as lições necessárias e prossigamos. Convence-te de que a vida espiritual é construção para o dia a dia. Para vivermos e termos uma condição espiritual pacificada, elevada, nós temos que trabalhar aqui. A vida espiritual é uma continuidade daquilo que nós fazemos aqui, do que nós realizamos, da melhora que nós operamos na nossa intimidade. Então, esperarmos que nós venhamos a ter uma condição espiritual de paz, de alegria, de felicidade, sem semearmos aqui na Terra, é ilusão da nossa parte. A felicidade nós vamos alcançar, mas ela vem na proporção da felicidade que nós oferecemos aos nossos irmãos, que nós oferecemos aos nossos familiares, que nós oferecemos aquele coração que necessita. Tudo é uma lei de semear e colher. Para colhermos felicidade, para colhermos paz, para colhermos alegria, nós temos que semear alegria, semearmos paz e semearmos felicidade. Não desistas da paciência. A vida nos pede paciência diante das ocorrências da nossa caminhada. Se formos agir, como se diz na linguagem popular, a ferro e fogo, no olho por olho, no dente por dente, a nossa encarnação será improdutiva. Paciência diante das ocorrências difíceis. Vamos nos lembrar de Jesus. Vamos nos lembrar de Deus, nosso Pai. Vamos nos lembrar da espiritualidade. Vamos nos lembrar que nós não estamos sozinhos ou desamparados diante das ocorrências difíceis. Paciência, confiança, fé e tudo venceremos. Silêncio para a injúria. Quantas vezes a injúria, a calúnia, a ingratidão ocorre na nossa caminhada? E nós não devemos ceder a nossa mente, o nosso ouvido, o nosso coração a esses vícios que muitos ainda trazem. Nós estamos no caminho certo, perseveremos, mas para isso precisamos calar a muitas ocorrências da caminhada terrena. Ouvido para o mal, esquecimento do mal. Não podemos carregar conosco o mal que muitos estão vivenciando e que ainda não despertaram, não acordaram e desejam. Nós já despertamos, a doutrina espírita nos traz lições valiosas para esse despertar espiritual. E o mal, ele é o resultado daqueles corações que ainda não conheceram o bem, que ainda não viram a alegria, o valor do bem, o bem-estar que todos nós sentimos quando estamos no caminho do bem. Então, ouvido, esquecimento a esses males, perdão às ofensas, e recordarmos sempre, nos diz Emmanuel, que os agressores são doentes. Muitas vezes nós vemos a doença só como aquela doença física, aquela doença que atinge o nosso organismo físico. Não, tem doenças que são muito piores do que os cânceres, do que as demais enfermidades graves que ocorrem. São doenças da alma, que precisam ser trabalhadas, porque se a doença do corpo físico, mesmo que ela nos leve ao desencarne, ela cessará, ela ficará com o corpo que já não mais tem condição de continuar na encarnação, a doença espiritual, a doença da alma, se nós não corrigirmos aqui, nós levaremos conosco para o plano espiritual e ela estará em nós, espíritos, nessa nova etapa espiritual. Então, não permitamos de maneira alguma que os irmãos desequilibrados destruam o trabalho ou apaguem a esperança no nosso coração. Nós não podemos nos enfermarmos com os enfermos. Nós temos que nos mantermos otimistas, confiantes, saudáveis diante daquelas ocorrências que chegam até nós e que são originadas pelos corações enfermos.
não menosprezarmos de maneira alguma o dever que a consciência nos impõe, porque todos nós temos um mapa reencarnatório, uma programação divina que os benfeitores proporcionaram a nós. Então, não percamos tempo no cumprimento do nosso dever. A vida é célere, mesmo que ela dure aí quase 100 anos, é muito rápido, é muito passageiro. Então, cumpramos o nosso dever aproveitando o tempo, a oportunidade de cada dia. Não contes vantagens nem fracassos, não podemos nos levar pelo orgulho de nos acharmos que nós já estamos numa condição muito boa. Nós temos que trabalhar diariamente na nossa melhoria, porque ainda somos espíritos orgulhosos, egoístas, e essas chagas impedem a nossa evolução, o nosso crescimento. Então não contemos vantagem, não nos achemos melhores ou numa situação muito favorável. Não, nós estamos aqui e do início até o final da nossa encarnação é para justamente trabalharmos na nossa melhoria. E também nem o fracasso, aquelas situações que não deram certo, aqueles momentos que nós desejávamos que eles fossem vitoriosos e não foram, perdas que nós tivemos. Deixemos isso com o passado e olhemos para frente, olhemos para o futuro, olhemos para as oportunidades que virão, porque elas vêm e nós devemos estar atentos para podermos aproveitá-las. Estudarmos sempre, estudarmos a nós mesmos, estudarmos acerca dos ensinamentos que a doutrina nos oferece, que benfeitores queridos nos trouxeram com muito amor, carinho, dedicação, renúncia, justamente para que nós tivéssemos essas lições que nos ajudassem no nosso transcorrer, na nossa encarnação, no nosso aprendizado. Não te voltes contra ninguém. Não precisamos de maneira alguma usar as nossas mãos negativamente para fazer justiça, para revidar, para vingar, nada disso. Deus, a sua justiça, as suas leis, que são sábias, infinitamente justas, tem mecanismo para alcançar o infrator. E nós não precisamos de maneira alguma utilizar as nossas mãos para esta ou aquela ação negativa a pretexto de vingarmos uma situação ou de não nos deixarmos mais acontecer aquela situação que nos prejudicou. Então, não nos voltarmos contra ninguém. Conservarmos sempre o hábito da oração, a sintonia com o plano espiritual superior, com os nossos benfeitores, que no momento da oração trazem para nós ensinamentos valiosos, e a oração, pela elevação que nós proporcionamos, nós damos um campo a recebermos na nossa mente e no nosso coração as inspirações, as luzes, as sugestões espirituais dos nossos mentores, para que nós possamos então trabalharmos diante das nossas dificuldades sob a inspiração desses benfeitores queridos. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Deus, nosso Pai Criador. É nele que nós vamos nos resguardar sempre e perseverarmos nas tarefas que o Pai nos confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. O caminho da nossa felicidade, ele passa sempre pelos corações que Deus coloca à nossa volta. A nossa felicidade, ela não tem um endereço nosso, somente satisfazermos as nossas necessidades, de proporcionarmos para nós aquilo que nós desejamos. A verdadeira felicidade, ela passa pelo coração e pela necessidade do nosso irmão, do nosso próximo, dos nossos familiares, dos corações que nos buscam, da nossa casa de trabalho, do nosso trabalho profissional, sendo um bom cristão em todas as áreas, um bom espírita, um homem de bem em todas as áreas. Nós estaremos agindo corretamente, nós estaremos cumprindo os nossos deveres, nós estaremos agindo de acordo com aquilo que é o necessário para o nosso progresso, para a nossa evolução. Age auxiliando, nos diz Emmanuel, serve sem apego, e ele finaliza, e assim vencerás. Então, em nenhum momento Emmanuel nos diz que nós não temos condição,
não fala de dificuldades, mas ele fala de lutas, ele fala de vontade, de ânimo, de cumprimento do dever, de perdão das ofensas, de esquecimento do mal, de perseverarmos no bem. São ensinamentos muito valiosos, que nós devemos incorporar na nossa intimidade, no nosso dia a dia, em todas as nossas ações. Esta é a nossa mensagem singela desta noite, trazendo esses ensinamentos de Emmanuel, que são pérolas da espiritualidade maior para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Desejamos a todos muita paz, as nossas vibrações, o nosso carinho, a nossa gratidão por estarmos juntos em mais uma oportunidade pelas vias do nosso canal, o canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles de Franca. Muita paz a todos. Deus nos abençoe e nos guarde.